é possível fazer pequenos grupos de oração com pessoas que não são da área de risco, né? Por exemplo, eu estou traçando um plano de ação para 2 meses agora, aqui em Santana do Mato, junho e julho, em face de que percebemos que vai se estender mais essa questão. O decreto da governadora já vai para o dia 6 de julho, então a coisa vai continuar como está, pelo menos é o que se espera, né? Se não for colocado nenhum decreto municipal. Então, nós vamos adquirir a lição especial da CPAD e vamos tentar fazer, de alguma maneira, pequenos grupos de estudo de 5, 6 pessoas, em horários pré-agendados. Nós ainda temos a liberdade para fazer isso, em face da limitação do decreto estadual. Estamos agendando orações na igreja com pequenos grupos, pré-agendado, e tentar, porque nós já estamos com mais de 70 dias, se pegarmos mais 2 meses, é mais 60 dias, vai para cima de 130 dias, e muitos irmãos se ficarem parados, passivos diante dessa situação, quando a gente tentar juntar esse pessoal, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, podemos fazer isso. No caso do pastor Isaac, ele falou que eles não podem fazer essas pequenas reuniões, por menor que seja o grupo, eu acho que em Caicó não pode, não é permitido, né? Mas em alguns locais as igrejas continuaram fazendo suas atividades de oração com 10, 15, 12, até 20 pessoas. Eu não chego a esse número. Eu ministrei 3 ceias aqui presencial, 18 e 18, com mais 15 irmãos. Tomada todas as medidas necessárias, os idosos não participando, o pessoal do grupo de risco. Então, o que a gente pode fazer nesse momento para o sertão, inclusive nas comunidades rurais, é tentar fortalecer esse trabalho das igrejas, criando algum meio de estudo bíblico, criando algum mecanismo, usando esse meio. Eu sei que em algumas comunidades rurais a internet não favorece isso, e muitos dos irmãos não têm celulares ou notebook para fazer isso, mas é preciso a gente analisar cada realidade, é uma realidade agora, né? E nós, como igreja, até a questão mesmo de socorrer esses irmãos, né? De atender esses irmãos, alguns estão desempregados agora, e numa situação muito difícil, nós como igreja precisamos chegar até eles de alguma maneira, né? De alguma forma assistenciá-los, ajudá-los, não só espiritualmente, mas também materialmente, claro, dentro da disponibilidade, dentro da condição que a igreja tem. Então, meu pastor, é muito boa essa iniciativa, né? Estamos programando para o próximo sábado aqui um evangelismo visual, na pista aqui na 27, onde vários irmãos vão estar com cartazes e mensagens bíblicas e faixa, 2 em cada local, sem aglomeração, mas que todo mundo que passe vai estar vendo alguma mensagem bíblica, já que a gente estava fazendo alguns cultos aqui e alguém não gostou, foi lá notificar na Secretaria de Saúde, aqueles cultos que eu fazia com 5 pessoas, 3 aqui na calçada da igreja, e alguém acabou fazendo uma denúncia lá. Eu não fui notificado oficialmente, mas fiquei sabendo, e eu mesmo fui lá conversar com a secretária de saúde sobre o ocorrido. Entendeu? Então, assim, é um momento muito delicado, né? Na verdade, a gente sabe que a igreja está vivendo uma pressão muito grande, né? Porque todos os ambientes acontece algum tipo de aglomeração, mas o pessoal... E aí essa ideia passou para a igreja. Alguns irmãos acham que só vão pegar o vírus se for na igreja. Teve uma oração de 5, 6 irmãos, muitos não vêm. Interessante, eu até comentei isso, pastor Luciano. Eu tenho saído pouco, como eu disse no início, mas eu já fui a Correio, chego nos Correios e encontro os irmãos lá. Fui no banco, encontrei os irmãos no banco. Fui na farmácia, encontrei irmãos na farmácia. Fui no supermercado de igual modo. Mas na igreja, olha, nós temos tido dificuldade até para fazer as lives online na igreja, porque os irmãos... Eu acredito. Veja aí essa pressão da mídia, fica em casa, fica em casa. E essa coisa é dita com tanta força, com tanta expressão, que você se sinta um criminoso. Se você... Mas entenda, mas a pessoa sai para as necessidades, as coisas essenciais. Aí o que é essencial? O banco, supermercado, padaria, farmácia, igreja. Será que nós, como igreja, entendemos que esse momento de nós estarmos ativos de alguma maneira não é essencial para a nossa vida? Se colocarmos isso na nossa cabeça, muita gente vai definhar no processo, vai esfriar na fé, porque vai começar a achar que não é essencial, não é uma necessidade para esse momento. E o que eu estou preocupado como líder é exatamente que os irmãos não assimilam essa ideia de que a igreja
vai vir depois de tudo isso. Depois que normatizar todas as coisas, se for possível fazê-lo, aí vamos pensar como igreja, vamos pensar no coletivo, né? E aí é um problema. Nós temos que, como líderes, né, o senhor tem feito seu planejamento de ação aí, mas eu percebo que muitos de nós não temos feito nenhum planejamento nesse tempo. Estamos esperando as coisas acontecer, elas não vão acontecer só porque a gente está esperando, né? A bem da verdade, elas não vão acontecer. A gente assumir uma atitude de passividade, as coisas não vão acontecer. Verdade. Ok. Quem foi mais que pediu a palavra? Pastor Isaac, Pai do Senhor, Pastor Isaac, Pai do Senhor, Pastor Luciano, os demais obreiros que estão participando desse momento. Pastor Isaac, eu vendo o relato do senhor, eu observei algumas lives que o senhor realizou, e eu pude observar que o senhor voltou a falar agora, nas palavras do senhor, sobre a habilidade que o senhor não tinha nas redes sociais, né, em fazer live, em fazer, né, eu ainda não tenho. Mas eu estava observando, e uma pergunta que eu queria falar para o senhor, na verdade, é uma colocação também. Esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento ímpar, né? Eu aceitei a Jesus há 20 anos atrás. Nunca passei por uma situação como essa a ponto de das igrejas precisar ser fechada, né? Esse momento está servindo para que mude-se a visão em relação às redes sociais, ou a gente, o senhor disse aí que a gente precisa criar, né? Precisa criar estratégia para evangelizar. Nós sabemos que cada cidade tem o seu decreto, a sua forma de... Alguns permitem abrir a igreja, outros decretos municipais não permitem abrir. Nós temos cidade que nem live pode ser feito dentro do templo, né? No nosso estado. E nós sabemos também que, em relação... Hoje, se a gente abrir a igreja, no meu caso aqui, eu posso abrir o templo, fazer cultos com, no máximo, 20 pessoas, observando todas as normas. Porém, a gente sabe que o povo não vem. Assim, os crentes vêm, poucos crentes, que a maioria deles não tem medo, né? Mas a gente consegue alguns irmãos, a gente consegue estar com eles ali, levar uma palavra, se congregar com eles, mas uma boa parte deles não, e também o povo não crente não está ali. Então, esse momento na concepção do senhor, na visão do senhor, foi um momento bom no que diz respeito ao despertamento, para que a gente possa se utilizar das redes sociais com mais afinco, com mais garra, para levar o evangelho, não só os crentes que estão em casa, mas também as pessoas que não têm a oportunidade de estar no templo? Com certeza. Com certeza, com certeza. A dificuldade, muitas vezes, ela é também um momento de oportunidade, né? Então, eu penso que toda essa dificuldade que estamos vivendo, ela trouxe novas oportunidades, novos horizontes, né? Muitos pastores se despertaram. Olha, aqui na cidade de Caicó, eu estava ouvindo recentemente um especialista falando que o mundo, ele explicando, não seria o mesmo. Isso a gente já sabe, mas ele explicando de uma forma bem interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Caicó tem muitas igrejas evangélicas, igrejas pequenininhas, mas tem muitas. Que eu sei, oficialmente, 3 igrejas evangélicas foram fechadas já em Caicó. Fechadas literalmente. Literalmente. A igreja deixou de existir, baixou as portas. Porque não conseguiu sobreviver à crise. Então, veja bem, quando voltarmos, nós vamos voltar diferente. Então, você precisa... Esse é o momento, eu penso, de refletir, de estudarmos, de pensarmos, sobretudo orarmos, né, para Deus nos orientar, porque não vai ser fácil. E outra coisa, mesmo que a gente consiga voltar à normalidade dos cultos,
Mas eu não consigo crer que a gente consiga voltar à normalidade, pelo menos esse ano. Aquilo que já foi dito aí, o pastor Luciano já disse, muita gente está com medo de vir à igreja. Ora, veja bem, se os crentes estão com medo de vir para o templo, imagina as pessoas não evangélicas. Então, precisamos criar estratégias, métodos, meios, formas de alcançar as pessoas, de cumprir com o nosso papel como igreja, que é evangelizar o mundo. Então, você pode dizer, e agora? Porque tem muita gente? Até porque, gente, muita gente se acomodou entre as quatro paredes, né? Então, os métodos tradicionais, não quero dizer aqui que eles vão deixar de existir, não, mas você precisa pensar em novas estratégias, novos métodos para alcançar as pessoas. Caso contrário, você vai ter que fazer outra coisa, porque... Pastor Isaac, eu estava aqui esses dias meditando, eu cheguei até a conversar com o pastor Luciano também, uma coisa, na verdade, essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, é um divisor, como se tivesse, como se fosse feito uma parede, né? E a nossa visão em relação a antes da pandemia se tornou uma coisa. E agora, depois da pandemia, se tornará outra coisa. Como, por exemplo, o senhor bem disse aí que quando nós voltar à normalidade, entre aspas, não será tão normal, né, como nós vivia antes. A maneira da gente pregar o evangelho, levar a palavra. Então, no pensamento do senhor, na forma do entendimento do senhor, a igreja que não se adequar a esse novo sistema, essa nova maneira, essa nova forma de se pregar o evangelho, vai ter prejuízo se ela não se adequar, se ela não observar essa mudança aqui. Com certeza, todos nós sabemos que a mudança ela já está acontecendo, né? A mudança ela já está acontecendo. Eu tenho dito aos irmãos aqui que, graças a Deus, que a gente hoje temos as redes sociais, né? Verdade que as redes sociais, usada corretamente, ela é um instrumento, né, para a propagação do evangelho. E graças a Deus por ela, porque hoje a gente podemos alcançar. É verdade, nem todos os irmãos têm acesso à internet. Às vezes, os irmãos mais idosos, alguns irmãos com menos condições, não têm, né, Facebook, não tem, outros não têm porque são mais, né, são mais radicais. Mas, na visão do senhor, a igreja, ela precisa se adequar, e as que não se adequar vai ter prejuízo? Com certeza. Aliás, já está tendo. As igrejas que não conseguiram, aliás, a gente fala igreja no sentido genérico, né? Aquele líder que não conseguiu se adequar à nova realidade, ele já está tendo prejuízo. Porque, gente, escute bem, nós já estávamos passando por isso. Muitos membros das nossas igrejas estavam já se alimentando dos pregadores eletrônicos. Muitos membros da nossa igreja já estavam contribuindo, investindo financeiramente nesses pregadores da internet. E a gente criticava, entendeu? Porque o cara estava pregando lá na internet, na televisão, tal, etc, etc. E aí, veja onde a gente chegou. Por exemplo, nós só podemos pregar agora através da internet. O pastor Luciano estava fazendo um trabalho extraordinário, eu acompanhei algumas vezes, trabalho evangelístico extraordinário, e foi impedido de fazer. Já pensou? Você vê até que ponto nós chegamos, gente. Então, com certeza, Rosenberg, com certeza, ao voltarmos, a gente precisa voltar e com muito cuidado, com muitas ideias, para poder cumprir, de fato, a ida de Jesus. Pastor, só para me encerrar aqui minha participação, que eu estou falando muito. E tem muitos participantes, né? Não era assim. Só para me encerrar aqui, Eliana, aí eu me calo e escuto vocês. Pastor, é possível que o Senhor tenha se utilizado desse momento
para que a gente tivesse a oportunidade de se utilizar das redes sociais para quebrar aquele monopólio, aquela eficácia daquelas igrejas que têm pregado de uma forma, no meu ver, distorcida. Será que Deus ele se utiliza, ou está se utilizando disso, para que a gente tenha acesso, para que a gente venha se desprender e começar a usar as redes sociais exatamente para quebrar né, para que o povo comece a entender que o evangelho não é só aquele evangelho que é pregado aí, evangelho de prosperidade, e sim um evangelho que há prosperidade em todo sentido da sua vida. É possível que Deus se utilize desse momento para que a gente viesse as redes sociais viessem pregar mais sobre a verdade, o verdadeiro sentido do evangelho? Ah, com certeza. Isso também somou, com certeza. Com certeza. Agora, é claro que a gente precisa ter muito cuidado com o que é que nós estamos jogando para as pessoas, né? Porque tem muita coisa boa na internet também, mas tem muita porcaria. E aí tem que se ter, porque a gente está incentivando o povo a ir para a internet, né? A gente está incentivando, lógico. Então a gente precisa também ter muito cuidado nessa parte. Ok. Eliane, quem mais? Pastor Isaac tem uma pergunta aqui, não se identificou porque não tem o nome, tem só iPhone, mas ele diz assim: Paz do Senhor, sou de João Pessoa e trabalho com evangelização no sertão do estado e hoje estamos parados por conta da pandemia. Qual seria a estratégia para que continuasse o trabalho entre eles? Bom, é aquilo que nós já falamos, né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de Caicó. A nossa igreja, ela não parou. Alguns irmãos, sim, mas, pelo contrário, com o surgimento da pandemia, da quarentena, surgiu novas atividades. Por exemplo, esse trabalho que nós fazemos com os moradores de rua, que não era feito antes. Nós não fazíamos esse tipo de evangelismo. Então, com a crise, surgiu uma nova estratégia. Por exemplo, lives que a nossa igreja não fazia. A gente transmitia os cultos aos domingos. Hoje, nós temos os cultos transmitidos diariamente, afora outras atividades que são desenvolvidas através da internet. Mas aí existe um evangelismo direto. Aí a igreja tem que entrar em ação. A liderança tem que incentivar o povo. Claro, a visita, que é um dos trabalhos de melhores resultados, o evangelismo pessoal, aqueles que puder ser feito devem incentivar os irmãos a fazerem, os que podem ser feitos, porque existem pessoas que não podem receber pessoas. Mas aí é como eu disse, você vai usar a questão de correspondência, de cartas, né? Mala direta, você pega aí uma série de endereços aí e começar a evangelizar, né? Por exemplo, todas as pessoas que nós receberam a nossa cesta básica, nós temos o contato telefônico dessas pessoas para que a gente possa desenvolver um trabalho de evangelismo. Como eu disse, a distribuição de máscara é tão barata. Olha, a cesta básica que nós estamos distribuindo é no valor de R$60. Nós conseguimos comprar aqui no atacado. O preço de supermercado dessa cesta básica, é quase R$80. A gente conseguimos comprar num preço melhor, mas o valor no supermercado aqui é R$80. Porém, a máscara, como eu disse, é 50 centavos. Você pode evangelizar com uma máscara, entendeu? Então, assim, existe, você tem que se reinventar. Tem que encontrar um meio. Agora, é claro que pessoas não farão. A gente sabe disso. Pessoas não vão fazer, não vão evangelizar. Mas a gente precisa... Olha, interessante. Hoje não, ontem a minha esposa recebeu um telefonema. A pessoa e tal se identificou e ela não disse como conseguiu, e a Silvia terminou esquecendo de perguntar. E começou a falar de Deus para a Silvia e tal. Sabe quem era? Um testemunho de Jeová. Pegou o número, eu acredito que foi aleatório. Os testemunhos de Jeová estão ligando com força para as pessoas para evangelizar. Então, vejam bem,
E aí nós estamos aonde? Então, precisamos ficar atentos a isso. Usar a criatividade. A criatividade. Por exemplo, o missionário, nosso missionário lá na Palma, Sérgio Ricardo, a Palma é um distrito, que o que é que ele está fazendo? Ele está usando uma boca de ferro e está evangelizando, trazendo uma palavra de conforto, tal, e aí incluindo aí a palavra de Deus. Então, precisamos ser criativos. Quem é o próximo aí? Pastor, só para colocar mais uma luz em cima dessa questão, que essa pandemia ela veio realmente para expor as nossas debilidades. A gente fala de estratégia, e ele perguntou aí pelo sertão, né? Aí a gente tem como via de regra a estratégia das mídias sociais, a gente tem o carteado através dos correios, das casas, mas aí quando a gente fala de comunidade sertaneja, a gente sabe que algumas delas nem têm acesso à internet e grande parte da população que aí está é analfabeta funcional ou completamente analfabeta. Então, eram pessoas que a igreja já tinha dificuldade de alcançá-las, porque uma pessoa que não tem rede social hoje, não tem muito acesso à informação e já é analfabética, ela já tem dificuldade de assimilar a própria mensagem do Evangelho, como nós pregamos nos púlpitos, não é fácil para ela assimilar. Então, de certa forma, existia uma grande lacuna que a igreja já não preenchia, um grande espaço que a igreja já não preenchia, que agora ficou muito evidente para nós, está bem exposta diante dos nossos olhos. Então, como o senhor já bem colocou aí, e eu também, pela minha experiência que eu tive no sertão, em 2 comunidades, né, eu entendo a dificuldade aí do nosso companheiro, que fez a pergunta, e entendo também a dificuldade dos nossos missionários rurais, que estão aí na região de Caicó, e como traçar estratégias a respeito disso. Eu acho interessante, só uma sugestão, a gente depois está ouvindo os missionários, ou um dia marcar um fórum só para debater a respeito dessa questão, como é que os nossos missionários rurais estão agindo nesse tempo. Se a maioria dos sertanejos de comunidades rurais não tem internet e não sabem ler, como é que está sendo essa questão toda? Mas vamos aí já para a próxima pergunta, para o pastor Isaac. Por exemplo, pastor. Segura aí, por exemplo, uma pessoa analfabeta, você não consegue levar, o cara é pobre, miserável. Você podia gravar um CD com uma mensagem, mas aí o cara não tem um aparelho de CD, não tem nada. E agora? Como fazer? É um pendrive, o cara não tem um. Então você faz o seguinte, faça um bolinho para ele, manda sua mulher fazer um bolinho. Porque existe ideias do evangelismo criativo, mas muita coisa não pode ser aplicada agora por causa da quarentena, do isolamento. Né? Isolamento e distanciamento. Então, faz um bolinho lá e vai entregar lá. Não precisa dizer, está aqui, olha, a gente fez um bolinho para você. Por quê? Não, entendeu? Faça uma tapioca. Então, você vai abrindo o diálogo com aquela pessoa, né? E assim você vai encontrar uma forma de falar de Jesus. Né? Você pode falar através da tapioca, do bolo, sei lá, uma picanha, enfim. É verdade. Temos aqui também Anderson Alencar. Ele diz, tenho aqui uns dados, quero saber se confere. Eu quero facultar aqui a oportunidade ao Anderson, para ele expor os dados que tem, depois o pastor Isaac ele vai estar fazendo comentário em cima desses dados. Pode liberar o seu microfone. Amém. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, pastor Isaac. A paz do Senhor aos demais obreiros, missionários, pastores. Pastor Isaac, eu tenho uns dados aqui. Esses dados eles foram passados no ano passado. O ano passado eu tive o privilégio de fazer um curso no SEMAD, curso para missões da Assembleia de Deus em Parnamirim, e a gente teve uma grade estudando só a respeito dos segmentos menos evangelizados no Brasil.
que dentre eles estão os sertanejos, e eu observo bastante essa área, pois sou neto de sertanejos. Minha mãe, ela, antes de chegar aqui em Macaíba, vivia no sertão, Campo Grande hoje é Augusto Severo, e tem uns dados aqui, e o que me chama bastante atenção nesses dados é o seguinte, falando sobre a nossa realidade, que é o estado do Rio Grande do Norte, vivíamos uma outra realidade antes da pandemia, já existia uma certa dificuldade, como já foi falado pelo senhor, pelos demais obreiros, e hoje nós temos uma outra realidade e, passada essa pandemia, com certeza, como já foi falado, nada será mais da mesma forma. Falando a respeito do Rio Grande do Norte, os dados que eu tenho aqui nos diz que a zona rural do RN possui mais de 1.000 povoados, vilarejos e distritos sem a presença evangélica. Dentre esses, há lugares sem a presença de nenhum crente em Jesus Cristo. E foi comparado como um campo missionário semelhante ao do Timor-Leste. E os dados também nos dizem aqui que são 31 cidades, com aproximadamente 200.000 pessoas, e dentre essas pessoas, menos de 2% são evangélicas, né? Então, são mais de 1.000 lugares com a existência de evangélicos. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: nós sabemos da carência que existe na realidade dos sertanejos, e também existe a carência de obreiros vocacionados para esse trabalho, para essa missão. Antes da pandemia já existia essa carência, essa dificuldade. Dentro da pandemia, a realidade atual, com certeza, essa carência ela vai se tornar maior. Após a pandemia, não sabemos ainda bem ao certo como é que vai permanecer essa carência. Como nós podemos estimular esses obreiros a aceitarem o desafio de quererem se capacitar, de quererem se vocacionarem para essa obra missionária quando se trata da área rural, da área dos sertanejos? Mateus 9,37, Jesus disse assim, que a seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores e ceifeiros. Sempre vamos ter dificuldades em relação a obreiros. Sempre teremos essa dificuldade, né? Agora, a obra tem que ser feita. Os dados, eu acredito que estão certos. Aqui em Caicó, nós ainda temos várias comunidades rurais que não têm evangelho. Aqui na região, no nosso campo, temos várias comunidades. Esses campos que nós criamos, tem campo que tem 15 comunidades, 10, 8, 12, 5, 4, que não tem crentes, que não tem a presença evangélica. Isso é verdade. Agora, você fez uma pergunta que eu não sei responder. Como vamos fazer para despertar esses obreiros? Assim, a gente tem várias ideias, né? É fazer o que já estamos fazendo, um trabalho como esse aqui, entendeu? Eu estou fazendo diariamente, todos os dias de 11 horas, uma live sobre missões. Inclusive, vou iniciar amanhã a Semana Missionária. E assim, então, ensinando, escrevendo, pregando, enfim. Porém, mudar é fazer a pessoa entender que ele tem que fazer aí, sinceramente. Eu não sei se o pastor Luciano tem alguma resposta para isso, mas é meio complicado, entendeu? Essa questão. Agora, tem que ser feito, irmãos? Tem que fazer. Jesus tem que vai levantar alguém. Vai levantar alguém. Ele vai salvar aí prostituta, homossexual, noiado, bandido, e vai transformar essas pessoas em viagem, já que os que estão aí não querem fazer, mas a obra tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Tem que ser feita. Verdade. Entendeu?
Ela tem que ser feita. Agora, nós estamos enfrentando um outro problema agora, que o tempo vai se acabar, só tendo 2 minutos, e nós não podemos mais voltar novamente, porque já estamos aí com mais de hora, os irmãos têm obrigações, né, têm responsabilidades, eu tenho já o culto à noite, mas é isso aí. Nós temos ainda 1 minuto e pouco. Quero agradecer a todos vocês e, de repente, podemos fazer aí, quem sabe, em outro momento desse, vamos sentar aí com o pessoal para a gente estar discutindo esse assunto tão importante. Eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Foi bom estar com vocês aqui. Eliane, tem alguma coisa para falar? Só também para agradecer, pastor, a presença aí de todos. Infelizmente, o tempo é curto, não deu para debater todas as questões, mas só registrar aí que muitos irmãos estão citando aí a preocupação com o comodismo, porque as mídias sociais, essas estratégias evangelísticas que estamos falando, para alcançar o perdido, né? O que está distante de Deus. Enquanto a gente alcança os que estão fora, a gente, infelizmente, acompanha os que estão dentro, se afastando, esfriando, se acomodando, achando que está bom, que está legal. E isso não é o ideal, né? As estratégias são para alcançar aqueles que já estavam fora da igreja. E os que estavam dentro, eles têm a obrigação de não se acomodar, seguir firme. Então, estou vendo muitos irmãos aí com essa preocupação. Se o senhor puder falar só nesses instantes finais aí, como pastor de igreja. A gente volta a conversar no grupo. Vamos manter o grupo e vamos fazer umas discussões no grupo esses dias até o próximo. Acho que é mais prudente. Tá bom? Pastor José.